Neste terceiro bloco do debate, o candidato também terá 30 segundos para formular pergunta. O tempo para a resposta é de 2 minutos. A réplica segue em 1 minuto. E a tréplica também é de 1 minuto para cada candidato. Vamos ao debate. 30 segundos para a sua pergunta, candidato Alberto Neto. Marcelo, o prefeito Davi Almeida não conseguiu resolver o problema do caos, que é o nosso trânsito, não teve projeto nenhum em mobilidade urbana, muito pelo contrário. Quando ele tentou resolver, mostrou que é muito incompetente. Ali a alça do Rei Pelé, que o pessoal está chamando de alça do Saci, que entra 2, só passa uma bicicleta ali, causando um grande transtorno na nossa cidade. Além de problemas com corrupção, tem problemas com incompetência. Qual é o teu projeto para a mobilidade urbana? 2 minutos para o candidato Marcelo Ramos. Primeiro, é importante não resumir mobilidade a trânsito e não olhar mobilidade sob a ótica do carro. Nós precisamos olhar a mobilidade sob a ótica do direito que as pessoas têm de se deslocar pela cidade. E o primeiro direito que a pessoa tem é de andar a pé. Por isso, nós vamos recuperar calçadas e fazer uma grande campanha educativa de respeito à faixa de trânsito, para que quem ande a pé ande com segurança e os pequenos deslocamentos sejam feitos a pé. Depois, respeitar quem anda de bicicleta, fazendo ciclofaixas, ciclovias, óbvio, com o cuidado de não criar um colapso no trânsito, mas reconhecendo que hoje algumas pessoas já optam pela bicicleta como meio de transporte e essas pessoas precisam ser protegidas. Depois, o transporte coletivo, que nós vamos fazer as obras de infraestrutura necessária para dobrar a velocidade média da frota, com corredor exclusivo, alargando via onde precisar ser alargada, garantindo sinalização inteligente que dê prioridade ao ônibus, porque um veículo que carrega 70, 80 pessoas não pode ter a mesma prioridade no trânsito do que um carro que leva uma pessoa só. Nós temos que respeitar as pessoas mais humildes que andam no ônibus sem ar-condicionado, parando a cada 500 metros, muitas vezes passando horas numa parada de ônibus, esperando o ônibus passar, e nós vamos dar prioridade ao transporte coletivo. E vamos garantir também, no trânsito, a retirada dos veículos de grande carga no horário de pico, nas principais vias, e também a ação de agentes de trânsito para respostas rápidas para panes de veículos e pequenos acidentes, que tem colapsado o trânsito na nossa cidade por conta dessa demora na retirada desses veículos e por conta da falta de agentes de trânsito na nossa cidade. Nós vamos entregar uma cidade com uma mobilidade mais sadia que proteja as pessoas. Candidato Alberto Neto, o senhor tem 1 minuto para réplica. As grandes cidades do mundo resolveram seus problemas no trânsito com o transporte coletivo. O transporte coletivo precisa ser seguro, rápido e confortável. Sobre segurança, falei um pouco aqui no debate. Nós vamos colocar a câmera com reconhecimento facial, botão no pânico, vamos monitorar os nossos coletivos 24 horas. Bandido não vai mais te roubar dentro do ônibus. Sobre velocidade, ao longo do tempo, nós estamos piorando a velocidade dos coletivos da nossa cidade e desestimula as pessoas a andarem de ônibus. Nós vamos colocar o BRT em Manaus, colocar semáforos inteligentes para aumentar a velocidade, para que a população entenda que andar no coletivo é rápido, é seguro, é confortável, vai ter ar-condicionado para todos os ônibus, não esses cacarecos que estão quebrando aí, atrapalhando o trânsito da nossa cidade e humilhando o nosso povo. Vai ter transporte fluvial, Manaus está de costas para o nosso rio e nós vamos usar também esse novo modal. Muito bem. Candidato Marcelo Ramos, 1 minuto para a sua tréplica. Fico feliz, Alberto, que você tenha entendido o que precisa ser feito para um trânsito mais digno, mais rápido, mais confortável, que diminua a lotação, que aumente a velocidade média, que diminua o tempo de espera e que diminua também o custo operacional do sistema. Sem aumentar a velocidade média, não tem saída para isso, e nós vamos pelo menos dobrar a velocidade média em 4 anos, tirando dos atuais 12 km por hora para pelo menos 24 km por hora. Mas eu quero falar sobre as câmeras porque é um tema importante e que demonstra mais uma vez que os dois ausentes, Davi e Roberto, falham na proteção da população. O prefeito resolveu brigar com o governador. As câmeras já existem dentro dos ônibus, mas elas não estão interligadas ao CIOPS e por isso não tem reconhecimento facial e cruzamento com a ficha das pessoas
cadastradas no CIOPS. Nós vamos garantir esse cruzamento, exigindo do governador que ele tem que fazer isso, para que a resposta seja mais rápida, porque quando o bandido entrar no ônibus, ele vai ser identificado. Candidato Amon Mandel, o senhor tem uma pergunta a fazer ao candidato Alberto Neto. 30 segundos para a sua pergunta. Alberto, a imprensa nacional recentemente mostrou ali que a família de Roberto Cidade mais do que triplicou a quantidade de contratos no governo do Amazonas, na gestão Wilson Lima, após o arquivamento do pedido de impeachment do governador. Eu quero saber o que você tem a dizer sobre isso e o que isso pode mostrar para a cidade de Manaus sobre os possíveis futuros gestores que estão ali tentando o cargo de prefeito de Manaus. Alberto Neto, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Gente, é muito sério o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Nós temos a marionete do governador, que aumentou o teu IPVA, aumentou a tua conta de luz, querendo ser prefeito de Manaus. E o Amon acabou de replicar uma notícia nacional, eu sei que talvez você não saiba disso. Você está iludido porque é muita propaganda, é o uso da máquina pública em favor dos menos favorecidos. Mas os contratos da família Roberto Cidade só avançaram no governo Wilson Lima. Inclusive, quando ele aumentou o teu IPVA e as taxas do Detran, sabe o que ele fez em seguida? Ele reduziu o imposto para locadores de carro. E sabe quem tem, amor, locadores de carro? O pai do Roberto Cidade. Aqui eu não estou falando de família, não. Eu estou te falando de usar a máquina pública em prol da família, assim como o prefeito está fazendo, o Roberto Cidade também faz. Nós não podemos deixar que esse tipo de gestão lidere o nosso povo. Não é à toa que Manaus, que é a 5ª cidade mais rica do Brasil, é a 3ª cidade com a pior qualidade de vida. Não é à toa, por causa desses negócios, que você chega na unidade básica de saúde, está faltando até dipirona, não tem remédio de pressão para os hipertensos, não tem insulina para os diabéticos, você não consegue fazer uma consulta na nossa cidade. Não é à toa que a saúde do Estado, esse verdadeiro caos, que a segurança pública vai de mal a pior, porque esses gestores, tanto Davi Almeida, que traiu o nosso povo, traiu a sua confiança, mostrou problemas com corrupção e incompetência. O Roberto Cidade, que é o presidente da Assembleia, mostrou que não tem compromisso com você. E se ele governar essa cidade, vai aumentar os impostos e vai faltar merenda nas nossas escolas. Candidato Amon Mandel, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Um dos contratos que a família de Roberto Cidade tem é de aluguel de viaturas policiais. Falta viatura na tua rua? Pergunta para ele por que está faltando. Você já nunca viu uma viatura desse contrato? Pergunta para ele onde é que está. Eu gostaria de saber o que o candidato Alberto Neto, o que o candidato Alberto Neto tem a dizer sobre isso no que diz respeito ao uso da máquina da segurança pública. Mais do que isso, eu tenho uma viatura dessas ali todos os dias, possivelmente vigiando o meu escritório com placa fria, com placa de segurança lá. Já reclamei ao governador, já falei sobre isso com autoridades e infelizmente ninguém fez nada. É mais uma vez a Secretaria de Segurança Pública sendo utilizada para perseguir adversários do governador Wilson Lima. Não se trata de uma mera abordagem, trata-se de uma perseguição política, a primeira desse ano. Candidato Alberto, 1 minuto para a sua tréplica. Amor, se você precisar de ajuda, eu deixo aqui à disposição. Eu fui policial da ROCAM, fui subcomandante da Força Tática. Se tem essa perseguição, se tem uma viatura lá com placa fria, a gente pode te ajudar a fazer a abordagem e coagir esses secretários que querem utilizar a máquina pública ao seu favor. Nós não vamos aceitar isso. Eles não vão colocar a minha polícia na lama. O policial sai de casa todos os dias
para defender a nossa sociedade. Eu já troquei tiro com o bandido, você me conhece, eu já enfrentei esses criminosos, já coloquei os criminosos mais perigosos dessa cidade na cadeia. Eu tenho muito orgulho da nossa polícia e dos nossos policiais. Agora, o governador tem jogado a nossa polícia na lama. Governador, você é o comandante da Polícia Militar, não faça isso com a nossa instituição. Já basta estar os salários atrasados dos nossos policiais, as promoções atrasadas, e você ainda faz isso com a nossa instituição, ainda quer colocar o seu... como prefeito? Candidato Alberto, seu tempo terminou. O candidato Marcelo Ramos agora faz perguntas pelo sorteio a Momandel. O Davi e o Roberto, que estão ausentes, o Davi e o Cidade, promoveram as maiores baixarias dessa eleição. Xingamentos, agressões, ameaças, algumas envolvendo até famílias, chantagens. E não estão aqui, amor. A gente até se desentende, mas sempre respeitosamente, sempre no aspecto político, administrativo. E eu acho que nesse momento que o debate vai caminhando ao fim, vale a pena a gente conversar sobre o que significa a ausência desses dois. Candidato a Momandel, o senhor tem 2 minutos para a resposta. A ausência de 2 candidatos que têm o apoio ali da máquina, Davi Almeida, como o atual prefeito dessa cidade, asfaltando as ruas por onde passa a sua equipe, e Roberto Cidade, com o apoio do governador do estado, mostra que essas pessoas não acreditam na democracia, não acreditam nos debates e na exposição de ideias para você que está nos assistindo. Por isso eu quero te pedir para que, se você realmente acredita que é possível ganhar uma campanha com as melhores propostas, de maneira limpa e honesta, que dê uma chance para as nossas propostas, as propostas que foram feitas com especialistas que nunca tiveram a oportunidade de ocupar esses cargos de secretários na Prefeitura de Manaus. Eu vou fazer processo seletivo, como fiz para o meu gabinete como vereador e como fiz para o meu gabinete como deputado federal. As pessoas que têm competência técnica podem e devem ocupar esses cargos para garantir que a Prefeitura de Manaus tenha políticas públicas de verdade e não dinheiro investido em propaganda ou em pintura de maneira indevida. É um absurdo que a Prefeitura invista mais em festas do que em gerar emprego, que invista mais em pintura do que para fazer um hospital municipal, que invista mais ali em coisas indevidas e que a imprensa nacional está mostrando todos os dias do que aonde deveria. O candidato do governador e o prefeito Davi deveriam se mancar e criar vergonha na cara para aparecer nos próximos debates. Candidato Marcelo Ramos, 1 minuto para a sua réplica. Na minha conversa, o centro é você. Não somos nós candidatos e nem é o Cidade e o Davi. Eu estou em todos os debates, em todas as entrevistas, porque quero ter oportunidade de conversar com você sobre os problemas da tua vida, do teu dia a dia. Eu quero falar sobre o pezinho de meia, eu quero falar sobre o AME Centro, eu quero falar sobre o Fila Zero, sobre o Vida Segura. E por que é tão importante a gente refletir sobre a ausência dos dois? Porque a ausência dos dois impede que eles prestem contas a você de por que o teu IPTU está mais caro, de por que tu está tendo que ir de madrugada para a fila da UBS, de por que nunca chega a tua vez na fila do CISREG, por que nunca chega a tua vez na fila da SUAB, por que o arroz, o feijão, o macarrão, a conta de energia, a gasolina está mais caro porque ele aumentou o ICMS. A ausência deles diz muito sobre o nível de respeito. Candidato a Momandel, só tem 1 minuto para a sua tréplica. A ausência desses candidatos não é só aqui nesse debate, é também no dia a dia, quando você vai à UBS, precisa de um medicamento e está faltando. Quando você chama uma ambulância, vai parar no 28 de agosto e não tem medicamento, ou médico e enfermeiro recebendo salário em dia. O meu tio, que era autista, faleceu vítima desse sucateamento da saúde pública. Como você, muitas vezes, acaba não tendo o direito de ter uma ambulância na porta da sua casa, ou do medicamento chegando quando você mais precisa, o meu tio também não teve, e por isso eu fiz uma promessa, a promessa de que eu vou mudar isso na história da cidade de Manaus. Anote o que eu estou te dizendo, eu sou o prefeito que mais vai construir unidades de saúde na história da cidade de Manaus, o prefeito que vai fazer um hospital municipal para que você não passe o que o meu tio e a minha família passaram quando nós chamamos uma ambulância. É por isso que eu quero ser prefeito de Manaus, e é por isso que eu estou aqui apresentando as minhas propostas para você.